Com aquilo que a gente vai ler hoje, tá bom? Então eu irei iniciar, vou pedir para os irmãos acompanharem Mateus 16, do 13 ao 20, tá? Que é a nossa base bíblica de hoje. A minha tradução é Almeida Revista Corrigida, tá? Mas podem acompanhar daqui também. E chegando Jesus... Vou ler daqui, que é melhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vou fazer uma oração, tá? Para a gente prosseguir. Santo Deus, te agradecemos pela leitura da sua palavra, da sua Santa Escritura. Te peço que o Senhor guarde nossas mentes, nossos corações e fale conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, começando a nossa mensagem, eu gostaria de conceituar o que a Bíblia fala sobre igreja. Hoje em dia, igreja tem vários significados, E quem não é cristão, principalmente, não tem obrigação de saber o que é teologicamente a igreja, Eles vão saber por meio do nosso testemunho. Mas o significado de igreja na Bíblia, ele vem do grego eclesia, e no dicionário do grego-português do Novo Testamento, ele fala que, pelo menos na Bíblia, aparece 3 significados dessa palavra eclesia, O primeiro é de igreja no caráter universal, que é Mateus 16, 18, que a gente acabou de ler, ou seja, a igreja que foi fundada por Cristo, que somos nós, a igreja é a reunião de discípulos. Então é aquela igreja que eu sou o irmão de quem crê lá no outro lado do mundo, somos igreja do Senhor. O outro significado de igreja na Bíblia, dessa palavra eclesia, é a congregação igreja local, que tem como referência Romanos 16, 16, que eu vou ler aqui para os irmãos. Romanos 16, 16, fala assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Aí essa parte B: as igrejas de Cristo vos saúdam. Então as igrejas, nesse sentido, essas eclesias, são as igrejas locais. Paulo, o apóstolo missionário, ele ajudou a edificar várias igrejas, várias congregações. Então, outro significado de eclesia na Bíblia, além desse universal que a gente falou primeiro, é esse local. São as igrejas locais que eu posso até citar. A Igreja do Senhor aqui em Olaria, a Igreja do Senhor na Penha, em vários outros locais, Então, esse é o segundo significado de eclesia. E tem o terceiro significado de eclesia, que está lá em Atos 19, 39, que tem o significado de assembleia ou reunião de cidadãos para alguma discussão política, que é um significado mais separado do espiritual. Podemos ler Atos 19, 39? Não tem problema não. Lá na igreja local eu também participo do Data Show, então é emoção também. Mas vamos abrir a Bíblia em Atos 19, 39, que diz assim. Foi? Ah, tá, obrigado. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Esse assembleia regular, no original grego, vem como eclesia, Então são essas 3 palavras, essas 3 acepções eclesia que aparece na Bíblia Sagrada. Igreja universal, que são todos os cristãos, a igreja local e a eclesia no sentido de assembleia regular, Porque esse que é um prefixo grego que fala sobre saída, É uma reunião de saída, As pessoas se reunindo para algum propósito.
Mas o que se deve destacar aqui para nós, nessa manhã, é que a igreja ela foi edificada por Cristo, né? Como a gente leu em Mateus 16:18. Ele falou no finalzinho: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? Sobre Pedro? Não, mas sobre a confissão que aquele irmão falou, né? Segundo a revelação do Espírito. Até eu vou voltar aqui para ler. Mateus 16. Mateus 16:18. Ah, tá bom. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque nos versículos anteriores, Jesus perguntou: quem os discípulos dizem que eu sou? Os discípulos não, as pessoas. Aí eles falaram: alguns acham que o Senhor é João Batista, alguns acham que o Senhor é Jeremias. E ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E ele, pelo Espírito Santo, falou que você é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou que não foi carne e sangue, ou seja, não foi a sabedoria humana que revelou isso para Pedro, mas o Espírito Santo. Então, essa é a questão que eu venho trazer, né, nessa primeira parte, que a igreja foi edificada pelo nosso Senhor Jesus e tem como base fundamental o reconhecimento da revelação do Espírito ao homem pecador, que foi resgatado pela graça de Deus, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa é a nossa base, né? É a pessoa de Jesus. Isso que é a verdadeira igreja do Senhor. Uma outra citação de igreja que aparece no Novo Testamento está lá em Mateus 18:17, tá? Que é só em nível de observação, que a gente pode ler também. Aqui Jesus está falando acerca do perdão, né? E ele fala: e se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Aqui Deus está falando a igreja, né? A reunião de discípulos, né? Uma outra citação que Jesus usa. Agora que a gente já entendeu o significado de igreja, né? A base da igreja, a gente pode se perguntar: qual é a missão, né, da igreja? Aí, de novo, fazendo aquele paralelo, né? O mundo não sabe. Como nossos irmãos citaram, né? Vão distorcendo o evangelho, né? Mas a gente tem uma missão, segundo a Bíblia. Vamos ler lá a nossa missão em Mateus 28, de 16 ao 20. Sim. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui, irmãos, Jesus fala sobre a nossa missão, sobre a missão que ele deu, né, primeiramente aos discípulos naquela época, e eu tirei do texto 4 lições, né, para a gente também. A primeira é que Jesus tinha designado os discípulos para ir para a Galileia, né, depois que ele já tinha ressuscitado, que ele ia dar a mensagem, né, praticamente final para os seus discípulos. Então, a missão da igreja começa reconhecendo a ordem de Jesus. A igreja é guiada pela palavra de Cristo, né? Revelada nas Santas Escrituras. Os discípulos estavam com Jesus corporeamente naquela época, mas Jesus estava prestes a subir ao Pai. Então, a missão da igreja começa pela obediência, que foi a primeira lição que eu tirei aqui do texto. E também a missão da igreja está na confiança total em Deus. Eu não posso confiar em mim mesmo porque eu sou pecador, sou falho, e a gente como igreja também não podemos confiar em nós mesmos, mas nós devemos confiar em Jesus, né? Isso permanece por todos os tempos. O terceiro ponto é como a forma de fazer a missão. Qual é a missão da igreja? Né? As igrejas, né, quando a gente se reúne, nós fazemos eventos, nós fazemos a ação social, que tudo isso faz parte, mas tem um cerne, tem uma forma. E Jesus falou sobre o discipulado, né? Que perpassa por ensinar a todas as nações, como nós vimos, e mostra que Deus tem um plano de alcançar todos os povos da terra, né? Como fala, de Jerusalém aos confins da terra. Começou lá em Jerusalém, mas só que Ele quer que todos os povos sejam alcançados pela graça dEle.
Depois do ensino a todas as nações, deixa eu me achar aqui que eu esqueci, vem o batismo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o irmão na EBD falou, nem vou entrar nessa parte, mas o batismo faz parte do cumprimento da missão. Depois vem o ensinar a obedecer todas as coisas, e aqui tem o discipulado, né, que é o caminhar, né, um com o outro, e a gente vai se ajudando. Eu, nas minhas dificuldades, um irmão mais maduro na fé vem e fala comigo o que a Bíblia ensina sobre isso, e isso faz parte da missão da igreja, né? O discipulado, o ensino e o batismo. É isso que Jesus deixou para os discípulos, e é graças aos discípulos e tantos outros que vieram depois na história que a gente está aqui hoje. Alguém pregou o Evangelho para nós, alguém nos ensinou, e a gente chegou aqui até hoje. O quarto ponto está na promessa que Jesus fez. A missão não é feita sozinha, a gente não consegue fazer sozinho. Mas Jesus falou lá em Mateus 28:20, que Ele estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. E até a consumação dos séculos nos faz entender que aqueles discípulos já morreram. Então quer dizer que Ele continua com aqueles que viriam depois. Ele está conosco também, porque só por meio dele a gente consegue cumprir a missão. Então nós vimos qual é a missão da igreja. Mas qual é o processo de cumprimento dessa missão? Né? Aí eu elenquei aqui sobre o testemunho. O que é ser testemunha, né? A gente falar de algo que a gente viu, que a gente viveu. E aí eu gostaria de ler com a igreja Marcos 16:15. Marcos 16:15, conforme está aqui. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E também tem Atos 1:8, por favor. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, para a gente poder alcançar outras pessoas, discipular, a gente precisa sair e testemunhar de Jesus. Esse é o ponto inicial. O evangelismo está dentro do discipulado, mas a gente começa com a evangelização, né? E nós vemos nesse texto que Jesus elencou a forma como a gente deveria de cumprir a missão por meio da evangelização. Então a igreja é chamada, né, a evangelizar. E nós individualmente também, eu estava até lá, eu tenho orado muito a Deus pela minha irmã, que ainda não conhece a Cristo, né, para que eu tenha coragem e força para poder testemunhar para ela, porque nós parentes temos que testemunhar para os nossos parentes, né? Então a gente tem que fazer isso, temos que testemunhar de Jesus. Jesus ensinou e deixou claro que para que fizéssemos discípulos de todas as nações, os discípulos deveriam testemunhar sobre ele. Em Marcos 16:16 mostra que quem crer e for batizado será salvo. Isso indica que o testemunho deve ser para todas as pessoas, mas que nem todos vão crer. Por isso que Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a gente não tem que se preocupar só com os resultados, a gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte, que o Espírito Santo que vai convencer e vai salvar aqueles que Deus deseja. Agora, gente, quando a gente fala de evangelismo, a gente imagina muito palavra, né? Muito falar. Mas Deus também colocou no meu coração que o evangelismo não é só palavra, mas também a manifestação do poder de Deus, né? E de várias formas. Vamos ler juntos Isaías 61:10, que aí a gente vai entender, né, o ministério de Cristo que também passou para nós hoje em dia. Isso. Tenho grande alegria no Senhor. Será que eu coloquei errado? Eu vou ler aqui da minha versão, que fala assim, Isaías 61... Isaías 61:1. Leiliane, obrigado. Isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Lá em Lucas 4, eu não vou ler, mas Jesus leu esse mesmo texto na sinagoga. E ele falou que naquele dia estava se cumprindo isso na vida dele. E o nosso Senhor Jesus também falou, lá em João 14, de 12 a 14, que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras e obras ainda maiores. Então a gente vê em Isaías 61:10 que a evangelização é pregar boas novas, mas é também restaurar aqueles que estão tristes, libertar aqueles que estão cativos por meio de uma enfermidade emocional, mental, para pregoar um ano aceitável do Senhor. Tudo isso é evangelização, né? E Deus deu a cada um de nós um ministério para que a gente possa exercer ele e poder cumprir esse desejo de Cristo, né? A libertação. Estava até conversando com a Liliane no caminho, pessoas que passam, né, por certas doenças mentais, né, que às vezes a gente até vê que tem um cunho espiritual, e a gente precisa orar a Deus e pedir força a Deus para que essas pessoas sejam libertas também. Assim como nós fomos e a cada dia estamos sendo, né? Porque a gente não está perfeito ainda e Deus a cada dia está nos santificando, nos ajudando nesse processo. Agora, gente, vamos passar para o livro de Atos, né? E alguns exemplos que a gente pode pegar da Igreja de Jerusalém, que a gente pode aplicar na nossa vida hoje para a gente conseguir cumprir a missão de Deus. Aí agora a gente vai para aquele intervalo, né, que a gente fez da monografia, que foi Atos de 1 a 4, e vamos ler Atos 1, do 4 ao 8, tá, Liliane? Por favor. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, né, Jesus, com os discípulos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vamos ler junto esse 8? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Leiliane, pode pular para o versículo 12, só para a gente entender aqui essa primeira lição. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde estavam reunidos, né, todos os discípulos. Pode ir para o 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Então, para a gente cumprir a missão, a primeira lição que a gente vê aqui na Igreja de Jerusalém é que eles obedeceram a ordem de Jesus de permanecer em Jerusalém e ficar orando, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E ainda hoje, para a gente cumprir a missão, a gente precisa orar, né? Todos os dias como igreja, a gente investir tempo em oração para a gente poder fazer a obra do Senhor. Então, essa é a primeira lição com a Igreja de Jerusalém que nós temos. A segunda, que eu coloquei aqui, está em Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles foram revestidos de poder. Hoje nós cremos, né, que quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos batizados, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nós temos o poder do Espírito para poder ser testemunhas do Senhor. Agora o terceiro ponto, tá, irmãos? Que é, depois que os discípulos foram revestidos de poder, eles foram testemunhar. Vamos ler só Atos 2:5, que aí eu vou parar para explicar melhor. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Aí eu vou agora passar para os slides, tá, Liliane? Por favor. Aí agora eu vou explicar um pouquinho mais na ótica da geografia. O que estava acontecendo naquele tempo, né, em que os discípulos foram testemunhas de Cristo. Aqui, né, o nosso mundo como nós conhecemos hoje, pode passar também.
aqui, né, o mundo do Novo Testamento, né, principalmente dos Evangelhos, né, tudo se concentrava ali na Palestina, naquela região, conhecida como Palestina. Pode passar. Então, a gente leu em Atos 2:5 que estavam reunidos em Jerusalém, como diz a palavra de Deus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E lá eles ouviram, né, aqueles discípulos falando nas próprias línguas deles, né? E até no versículo 9, eles falam: somos partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, várias partes do mundo, né? E eles estavam lá por conta da festa de Pentecostes, que era uma festa judaica, e essas pessoas que estavam lá em outras partes do mundo peregrinavam anualmente para poder oferecer sacrifícios, e essas pessoas eram judeus. Então esse é o templo, né, que foi reconstruído por Herodes e o qual atraía esse fluxo anual de pessoas. E aqui eu vejo o agir de Deus, porque Deus decidiu derramar o Espírito Santo logo na época em que estariam pessoas de várias partes do mundo, judeus, e que iriam ouvir a mensagem dele, que iriam se converter e que depois iriam sair, voltar para suas terras e difundir o Evangelho. Foi isso que eu apresentei na monografia. Pode passar um pouco, por favor. E aqui são as nações, né, procedência dos presentes no Pentecostes. Tinha pessoas de Roma, Macedônia, Ponto, Frígia, Capadócia. Essas pessoas provavelmente eram judeus, porque se a gente for lembrar do Velho Testamento, muitos foram, o povo de Israel e de Judá foi disperso, né, pela Babilônia, foi cativo pela Babilônia, provavelmente são descendentes dessas pessoas, e até mesmo na época do Império Romano, muitos fugiam por conta da perseguição, iam para outras áreas, sem ser Jerusalém, mas anualmente voltavam para os sacrifícios, né, para a festa de Pentecostes e outras festas da religião judaica. E lá essas pessoas, se a gente fosse continuar lendo Atos 2, ouviram o Evangelho de Jesus, creram e foram batizados, né? Lá em Atos 2:37, não precisa colocar não, irmãos, fala assim: ouvindo eles isto que a mensagem de Pedro, né, que depois os irmãos podem ler em Atos 2, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, a gente vê que essas pessoas, muitas dessas pessoas creram em Jesus, foram convertidas, e a gente vê Deus agindo na história, na geografia, para poder alcançar outras nações. Pode passar o slide, por favor. Agora eu trouxe um exemplo atual, porque a gente pode perguntar: Deus fez isso naquela época, mas agora é com a gente que vai para todas as nações. Mas Deus também às vezes traz nações para perto de nós. Preste atenção aqui nessa história. Ali, ó, em cima da Índia tem o Paquistão. Posso? Ó, Índia aqui em laranja, aí Paquistão em verde, e em cima tem o Afeganistão. Em 2021... Pode passar a imagem, por favor. Em 2021, os Estados Unidos era um país, né, que tomava conta do país Afeganistão. E o que aconteceu? Eles saíram daquele país, as tropas americanas. Aí o que aconteceu? O regime talibã, que é um regime ligado à lei lá deles, do islamismo... obrigado, pastor. Vou colocar aqui. Aí muitos povos, né, ficaram com medo do que iria acontecer depois da saída dos Estados Unidos. Então tem essa cena, né, que lamentável. Eles estavam tão desesperados lá em agosto de 2021 que subiram no avião para tentar fugir, porque depois o Talibã ia tomar aquela região. Muitos, obviamente, morreram, mas muitos também conseguiram sair, porque a gente tem uma ideia precipitada de que os povos do Oriente Médio, né, são pobres, mas lá no Afeganistão tem muitas pessoas ricas. Aqueles com dinheiro conseguiram pegar aviões e saírem. E vamos passar o slide para a gente entender. Muitos vieram para o estado de São Paulo, no nosso Brasil, e para uma cidadezinha específica chamada Morungaba, que é interior de São Paulo. Vamos pensar, uma pessoa pregar Cristo no Afeganistão, ela pode ser morta, certo? Então é mais difícil. Olha o que Deus fez, Ele trouxe muitos para o nosso país. Pode passar.
E lá em Morungaba, naquela cidade, existe uma vila, né, das igrejas, né, evangélicas, né, direcionada pela Junta de Missões da Igreja Batista, mas é para todo o povo de Deus, que abrigou esse povo do Afegão, para poder ir lá. Deus abriu a porta para a evangelização, porque aqui a gente pode evangelizar. Então vocês veem lá em Atos, Deus trazendo aqueles povos dispersos para que eles pudessem crer, e ainda hoje Deus faz isso lá. Aí o que acontece? Essa vila é um hotel fazenda, e quando deu aquela notícia daquele povo fugindo do Afeganistão, Deus colocou no dono desse hotel fazenda de ceder para o povo evangélico de graça por 5 anos para poder abrigar esse povo. Né? A gente vê o desprendimento que a gente leu lá em Timóteo, né? Que aqueles que são ricos têm que ser ricos em boas obras. Então lá o povo de Deus recebe esse povo, ensina o português, né, dá alimentação até que eles possam se interiorizar pelo Brasil. E lá já houve conversões de pessoas ao nosso Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. E lá eles recebem esse povo. Hoje eles estão recebendo também palestinos e sírios também. Pode passar, Liliane, por favor. Lá também as crianças, né, têm aula de português para poder recomeçar a vida aqui no Brasil. Então a gente vê, né, nosso Deus operando, né, na face da terra. Pode passar. Agora eu vou trazer um outro exemplo aqui, o bairro de Olaria, né? Deus quer alcançar os confins da terra e Ele colocou a Igreja do Senhor aqui também, essa congregação e tantas outras, para que a gente pudesse alcançar, ser testemunha do Senhor. Pode passar? E vocês, né, fazem parte disso. Eu pedi para a Liliane essa foto aqui, aí eles enviaram, e vocês estão aqui não por um acaso, né? Deus trouxe vocês para cá. Né? E Deus quer que a gente seja testemunha, que a gente seja igreja aqui junto e que a gente também alcance outras pessoas. Assim como eu estou lá em Bento Ribeiro, irmãos em Guadalupe, Marechal, Penha, todos nós temos aqui um propósito eterno, né? E alguém um dia começou essa obra e essa obra precisa continuar, né? Para a glória de Deus. Pode terminar aqui. Uma outra lição de Atos. Está lá em Atos 2, 42, tá? Que a gente já está se encaminhando para o final da reflexão. Que agora vai falar sobre como que a igreja deve viver, né? Como que a igreja de Jerusalém vivia, que é também uma lição para nós. Obrigado. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O 43, por favor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Aqui nós vemos que a igreja de Jerusalém, né, Deus nos deixou nas Escrituras como que a gente deve viver, né, em comunhão, em partir do pão, em oração. Né, a igreja de Jesus, hoje em dia, a gente tem que investir em oração, porque só com oração a gente vai conseguir vencer os desafios, né, que nós temos. E Deus, por meio do testemunho, acrescentava pessoas. Se a gente for continuar a ler Atos, né, tem uma hora que desencadeia a perseguição. E essas pessoas que foram perseguidas foram dispersas por outras áreas ali da Palestina, mas continuaram a testemunhar. Mas nesse recorte, né, a gente vê algumas lições, como eu vou recapitular aqui para os irmãos. Permanecer em Jerusalém em espera e oração, revestimento de poder, proclamação do Evangelho, com a ajuda de Cristo, né, como nós vimos, que Ele que nos ajuda nessa obra. Aí tem a conversão, o batismo e a comunhão com a igreja. Né? São as lições que a gente pode tirar na igreja de Atos, né? Então essa parte do livro de Atos traz lições maravilhosas para nós. Estamos dispostos a deixar tudo e fazer parte da obra de Deus em oração, espera, revestimento de poder, proclamação do Evangelho, discipulado e comunhão com a igreja? É uma pergunta, né, que a gente se faz. Vale a pena levar a cruz, né? Que Jesus falou, a cruz é algo que... O Evangelho não é um conto de fadas, né? O Evangelho é difícil.
às vezes vem a perseguição, vem o desânimo, mas ele falou que aquele que leva a cruz vai achar a verdadeira vida, né? E aquele que, por conta da perseguição, achar que é melhor não levar a cruz, ele vai ganhar no final a morte. Então é melhor a gente sofrer junto como discípulos, fazendo a vontade de Deus, tendo como alvo o céu, do que nos salvar aqui nessa terra, né? Então que a gente possa guardar isso no coração. E para terminar, eu vou ler com os irmãos Mateus 5, 14 ao 16, tá? Que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ler junto só esses 3 versículos, do 14 ao 16? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Nós, discípulos, somos chamados para ser sal da terra, preservar essa terra, que está cada vez... Preservar no sentido das pessoas, né? Não do sistema mundano, né? E ser luz do mundo, mostrar as boas obras que Deus tem para nós, que Deus já tem separado para essa igreja local, para cada igreja local ao nosso redor, né? A gente vê que a nossa cidade do Rio de Janeiro, cada dia está piorando, né? E a gente tem um papel nisso, a gente não pode ficar parado, nós precisamos buscar em Deus a direção necessária para ver como que a gente pode ajudar, né, as pessoas. Então é isso que eu deixo para os irmãos, tá? Agradeço de verdade a oportunidade do pastor, do Diego, Leiliane e toda a igreja, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.